Olá pessoal, estarei lendo e comentando para vocês sobre o livro Vida e Sexo, capítulo 24, Carga Erótica. Dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra, ao lado desses dois grandes partidos, formiga, a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção, sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo, mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais criativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Do item 11, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais, vividas nos reinos inferiores da natureza. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos e séculos, na esfera animal, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. A princípio, exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento a ensinamento para a sua própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda aí é impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhe enxameiam no sentimento, reclamando educação e sublimação. Depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada faixa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho, de vez que instintos e paixões são energias e esgotados e inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem
e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Fácil entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano na romagem terrestre, seja em se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que já se angelizaram em minoria absoluta no plano físico, e aqueles irmãos da humanidade provisoriamente interminados nas celas da idiotia por força de lides expiatórias, abraçadas ou requisitadas por eles próprios antes do berço terreno. Os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laços de amor considerados divinos, por enquanto inabordáveis a nós outros, seres em laboriosa escalada evolutiva, a que compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. E os companheiros temporariamente bloqueados por cérebros deficientes e obtusos atravessam períodos mais ou menos longos de silêncio emocional, destinados a reparações e reajustes, quase sempre solicitados por eles mesmos. Repetimos, já que se sentenciam a entraves e inibições no campo de esterilização da mente, por meio dos quais refazem atitudes e recondicionam impulsos afetivos em preciosas tomadas e retomadas de consciência. À vista do exposto, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais, mais intensos para a execução das tarefas que esposamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não se encontre em processo de bloqueio das possibilidades criativas, no corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo, e é claramente nas lavras da experiência, errando e acertando e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus.